Olá, meu nome é Renan Nath Lima e esse é o Guia Politicamente Reto. Hoje será a segunda parte do Estado de Defesa e do Estado de Sítio, apresentando o Estado de Sítio. Vamos lá para a parte 2. Mas antes compartilhe, dê like e inscreva-se e acione as notificações. Então, o que é Estado de Sítio? Artigo 137 da Constituição Federal. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia da medida tomada durante o estado de defesa, declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Então aqui, se aconteceu uma coisa muito mais grave do que aquela que legitima decretar um estado de defesa, será decretado um estado de sítio. E se o estado de defesa decretado não tiver seus efeitos, que tem aquela prorrogação de 30 mais 30 dias, mesmo assim não obtiver seus efeitos, será decretado o estado de sítio. E, em caso de guerra iminente ou a guerra propriamente dita, o perigo que ela oferece, será declarado o estado de sítio, que justamente vem isso, de sitiar, levantar muros contra o inimigo que está se aproximando. Então, o estado de sítio é a medida mais brusca e grave de decretação que pode existir de supressão de direitos e modificação da ordem institucional do país, momentaneamente ou até que cesse a guerra. E o artigo 138 da Constituição Federal afirma o seguinte: o decreto do estado de sítio indicará sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas, e depois de publicado, o Presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. Então, quando você sitia um lugar, não vai funcionar da mesma forma que o Estado estava funcionando antes. Então, você vai lá no direito de garantias fundamentais, tem certas garantias que elas vão ter que ser suprimidas para o bem social da nação por essa forma brusca e grave de ocorrência que está acontecendo em todo o nosso país ao mesmo tempo. Então, o artigo 139, ele determina que, da vigência do estado de sítio decretado com fundamento no artigo 137, inciso 1º, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. O inciso 1º é aquela quando tem uma coisa de uma repercussão nacional ou ocorrência de fato que comprova a ineficácia do estado de defesa. Então, vai ser mais brando esse tipo de estado de sítio. Então, ele determina só essas garantias aqui que eu vou falar podem ser suprimidas durante esse tipo de estado de sítio. Obrigações de permanência em localidade determinada, detenção em edifício não destinado a acusado ou condenados por crimes comuns, restrições relativas à inviolabilidade da correspondência ao sigilo das comunicações, a prestação de informações e a liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão na forma da lei, suspensão da liberdade de reunião, busca pessoa em domicílio, intervenção nas empresas de serviços públicos e requisição de bens. Parágrafo único. Não se inclui restrições do inciso 3º à difusão de pronunciamentos parlamentares efetuados em casas legislativas, desde que liberada pela respectiva mesa. Ou seja, apesar de ter essa limitação, esse estado de sítio ele não vai deixar que o Poder Executivo ele tome rédeas do Poder Legislativo, que o Poder Legislativo não possa nem se comunicar com a população. Ou seja, vai ser uma coisa mitigada. Então, todas essas hipóteses elas podem ser totalmente feitas, abrangidas ou não. Pode ser escolhida uma ou outra em sua totalidade ou não, dependendo da situação que necessita naquele momento. Quando em estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira, presente no artigo 137, inciso 2º da Constituição Federal, então no artigo 137, inciso 2º, a declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira, ele não tem essas limitações que o estado de sítio, que determina por comoção grave ou ineficácia do estado de defesa na Constituição Federal. Então, quando isso acontece, vai com certeza passar pelo Congresso Nacional, mas vai poder se mitigar outros direitos e garantias fundamentais também. Se fala de garantias no estado de sítio. Então,
qual é o processo? Qual a duração e como funciona a autorização do Congresso Nacional? O decreto que decreta o estado de sítio, ele vai dizer a duração, as normas necessárias, as suas execuções e as garantias constitucionais que vão ser suprimidas pelo estado de sítio pelo presidente da República. No caso do inciso 1º, que é a comoção grave ou estado de defesa ineficaz, ele não pode durar mais de 30 dias, nem prorrogado de cada vez por prazo superior. Então ele não é tipo 30 somente prorrogado por mais 30. Ele pode ser prorrogado por 30, não, ele pode ser feito por 30, depois prorrogado por mais 30, depois por mais 30, nunca superior a esse prazo. E o do inciso 2º, que é a declaração de guerra ou resposta à agressão armada de estrangeiro, pode perdurar por todo o tempo que a guerra ou a agressão perdurar ao Estado brasileiro. E essa autorização para ser decretado o estado de sítio não é que no estado de defesa. O Congresso Nacional ele tem que autorizar anteriormente a decretação do estado de sítio. Então, o Congresso Nacional autoriza a decretação do estado de sítio, diferente do estado de defesa, que ele é autorizado após a decretação, a sua continuidade. E o Congresso Nacional não entrará em recesso até os términos da atividade do estado de sítio. E quais são as disposições gerais que tanto abrange o estado de sítio como o estado de defesa? Artigo 140 da Constituição Federal de 1988. A mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará comissão composta de 5 de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio. Artigo 141. Cessado o estado de defesa ou estado de sítio, cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes. Parágrafo único. Logo que cesse o estado de defesa ou estado de sítio, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo Presidente da República em mensagem ao Congresso Nacional, com especificações e justificações das providências adotadas com relação nominal dos atingidos e indicações de restrições aplicadas. Então, ocorre tudo isso ao fim do estado de defesa e estado de sítio. Isso aí. Muito obrigado. Curta, compartilhe, comente, dê sua opinião, se inscreva, siga nas redes sociais e até a próxima.